Tudo bem com vocês? Graça e paz, paz do Senhor. Os irmãos com mais de 10 anos de igreja. O importante é que o Senhor está neste lugar. E obviamente nós estamos unidos em torno da mesa de Cristo. Que alegria, gente, sempre estar aqui com vocês. Boa noite para os namorados, parabéns para vocês, felicidades para os casais, casados, que continuam encarando essa fase como um namoro, dias de amor, dias de desamor, dias de alegria. E que bom, gente, que bom estarmos aqui reunidos, a nossa segundo episódio da nossa série Ego Transformado. Hoje falando um pouco sobre uma visão transformada do eu, a visão que nós temos de nós mesmos, sempre encharcada das nossas experiências, dos nossos devaneios, das nossas angústias, das nossas vontades, das nossas frustrações, envolvida sempre, influenciada sempre pelas pessoas que estão à nossa volta. É claro que nós somos parte, nós somos construção, somos um mosaico, um pedacinho de cada um. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha vila, minha família, os meus tios, os meus avós. Aí tem os amigos que vão se expandindo nesse universo todo de influência. Temos a mídia, temos a cultura, a sociedade no geral. E a gente vai sendo, né, essa coxa de retalho, ou ser mais otimista, um mosaico todo. E a gente vai tentando se enxergar, tentando identificar quem somos nesse universo tão plural e tão difícil de identificar alguma coisa, de observar alguém e dizer, poxa, esse é o caminho, esse é o lugar. E quando eu falo sobre identidade, sobre quem somos, eu gosto muito de lembrar sobre o aspecto da criação. Nós somos criados à imagem e semelhança. O nosso Criador, Deus soberano sobre todas as coisas, esse Deus do universo, onipotente, que pode tudo, esse Deus que está em todo lugar, esse Deus que sabe de todas as coisas, e Ele nos cria homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança, e descreve isso na narrativa de Gênesis. Nós tínhamos muitas coisas em comum. E o privilégio de sermos criados à imagem e semelhança do Deus que pode tudo, está em todo lugar e sabe de todas as coisas. E é importante imaginar como é que seria esse universo, como é que seria esse mundo, esse ambiente criado, onde todo o aspecto da criação tivesse unicamente a mão do Deus soberano, a mão do Deus cheio de amor, que cria todas as coisas, dá ao homem e à mulher e convida a criação humana a participar com ele da criação, sendo co-participantes daquilo que ele havia começado. Que coisa boa, quanta coisa boa não poderia brotar disso, desse relacionamento, dessa relação. Um Deus que caminhava e conversava com a criação humana na viração do dia. Mas essa também não é a única descrição de Gênesis. Lá também diz que o homem, ele desobedeceu a Deus. E nessa desobediência, o homem, a criação humana, foi separada dessa glória, desse poder, dessa imagem. Nós não conseguimos mais olhar para o Criador e conseguir ver semelhança naquilo que o pecado fez com ruptura, queda, pecado. Eu não sei qual nome que você dá a isso. O homem ou o alvo de o privilégio que nós temos de estar sobre as mãos deste Deus é que Ele é um Deus cheio de amor, um Deus gracioso e que se manifesta na história para restaurar essa comunhão, essa imagem. E nós vemos então nessa narrativa entre aquilo que recebemos do Senhor e aquilo que estamos prestes a receber. Enquanto isso não acontece nesse mundo caído, quebrado, cheio de aspectos, cheio da presença de Deus em muitos lugares, enquanto isso não acontece, nós vivemos essa vida talvez fragmentada.
essa luta, essa batalha para encontrar esse lugar, esse ambiente. E é aí que a gente volta para o texto de 1 Coríntios, essa carta que o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, no capítulo 4, versículo 1 a 4, e fala um pouco sobre essa visão que nós temos do nosso próprio eu. E o apóstolo Paulo, ele começa aqui no capítulo 4, dizendo assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Isso fala muito sobre identidade. Isso fala muito sobre restaurar alguma coisa que foi perdida nesse plano original de Deus. O apóstolo lembra aos cristãos de Corinto que ele é ministro de Deus e ele tem um trabalho a realizar. Eu sou ministro de Deus e eu estou muito focado nessa missão. Eu não estou muito preocupado com o julgamento que vocês fazem de mim. Não estou muito preocupado com os louros, com as palmas, com os brados, né, com quem sai por aí anunciando que pertence a mim, que pertence a um, que pertencem a outro. Logo a seguir ele explica que em relação a esse papel, pouco importa para ele, enquanto cumpre a sua missão, se ele é julgado por eles ou se ele é julgado por um tribunal humano, conforme no versículo 3 e 4. A palavra traduzida por julgado aqui tem o mesmo significado de ser alvo de um veredito, de ser alvo de algo que foi dito sobre ele, de ser alvo de alguma coisa que de fato ele fez. Ele não tem nenhum problema com isso. Ele não diz que ele está livre de algum tipo de responsabilidade, de alguma coisa, de algo que ele tenha feito, mas que ele não é refém dessa consciência. Ele não é refém de algum tipo de coisa que ele fez para bem ou para mal. Como vimos na reflexão anterior, claro, você pode ver essa reflexão no YouTube ou no Spotify, ou você pode me procurar, que eu mando para vocês também o texto da reflexão. E alguns de nós ansiamos por um veredito ou um selo de aprovação ilusório, que venha de alguém, de alguma coisa, de uma instituição, de algum lugar, uma necessidade, um lugar vazio dentro desse nosso ego, que inflado, que precisa ser preenchido por alguma coisa, a fim da gente ter uma identidade aprovada, por nós mesmos ou para as pessoas que estão no nosso entorno. E Paulo ele não busca nos Coríntios nem nenhum tribunal humano, um veredito que faça ele se sentir alguém. Eu sou alguém por aquilo que vocês dizem de mim. Eu sou alguém porque vocês estão dizendo que eu sou. Ele não tem esse tipo de preocupação. Ele está muito em paz sobre isso. Paulo ele está dizendo aos coríntios que não se importa com aquilo que eles pensam deles. Ele não leva em consideração que as pessoas sejam qualquer pessoa ou qualquer coisa. Ele não está se importando com o que achem ou pensem deles. Ele está muito tranquilo. E aí você pode pensar, Paulo é alguém maduro, Paulo é alguém arrogante, Paulo é alguém que está descansado em Jesus. A gente chega lá. Eu não estou preocupado. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Na verdade, a identidade dele não deve nada àquilo. Nada. A minha identidade não foi formada por aquilo que vocês dizem sobre mim. A minha identidade não está formada, forjada naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês deixam de fazer, naquilo que eu faço ou exatamente deixo de fazer. A minha identidade está formada em Deus, em Deus. É como se dissesse, não me importa o que vocês pensam, não me interessa exatamente a opinião das pessoas. Parece que Paulo é muito duro a respeito disso. Quanta coisa não brota daquilo que ele diz para os irmãos, para a igreja de Corinto. A autovalorização de Paulo, a sua autoconsideração, não brota de outro lugar.
de outro ambiente que não seja da sua relação com Deus. Não está ligado àquilo que as pessoas estão pensando dele. Não está ligado ao lugar onde ele está inserido. Não está ligado ao número de pessoas que se rendiam à mensagem do evangelho quando ele pregava. Inclusive, Paulo às vezes deixava lugar, falava, era deixado de lado. Não estava nada ligado a isso. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia. Mas a pergunta que nós poderíamos começar fazendo nessa noite é: e quanto a mim e a você? Aonde é que a nossa identidade é formada? De onde é que vem a nossa opinião? Será que tem a ver com as coisas que as pessoas vão falando sobre nós? Será que está exatamente pautada naquilo que as pessoas vêm falando sobre nós? Isso, de alguma forma, vai provocando o tipo de pessoas que somos. Não, porque alguém disse que eu sou isso, então eu vou caminhando nessa direção. À medida que eu também vou desejando caminhar nessa direção. E aí a gente vamos nos enganando no caminho e pensando que isso é o que Deus está fazendo. É aonde Deus está nos colocando. Não, porque isso está acontecendo e não necessariamente é aquilo que Deus está fazendo. É aonde Deus está nos apontando. A gente vai desenvolvendo alguns clichês na vida, né, de portas que se abrem, de portas que se fechem. E Deus é sempre um Deus muito otimista. Ele só abre portas, ele não fecha portas. Não é verdade? A gente vai aprendendo isso ao longo do caminho, que o caminho que Deus abre parece que é bem diferente daquele anunciado pelos evangelhos. Não tem nada de caminho difícil, não tem nada de caminho estreito, não tem nada de dificuldades. Na verdade, é um caminho muito bom, porque é o caminho de Deus. E aí as portas vão se abrindo e eu vou criando uma imagem de Deus e de mim, que não tem nada a ver exatamente com o que Deus disse para cada um de nós. E como Provérbios diz, tem caminhos que parecem muito bons, mas que nos levam ao mal. Tem coisa que é muito legal, tem uma boa aparência, mas é amargo. É amargo. A autovalorização de Paulo não tem nada a ver. Mas e a nossa? E a minha identidade? E a sua identidade? Como alcançamos esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? Como é que chegamos a esse lugar? Se chegamos, talvez essa resposta ela seja óbvia. Praticamente todos os conselheiros que conheço talvez afirmaria que não devemos levar em consideração aquilo que os outros pensam de nós. Mas ao tempo todo nós estamos sendo pautados por aquilo que as pessoas estão dizendo de nós. É o famoso feedback. Se eu estou recebendo esse tipo de informação, é porque de fato ela é, e não necessariamente ela é. Diriam que não devemos viver segundo a vontade dos outros. E é interessante essa coisa de feedback, porque a gente faz alguma coisa, a gente tem uma performance, a gente sabe fazer bem alguma coisa, as pessoas dizem. Mas para a gente resolver esse negócio, é só você perguntar, por exemplo, para minha esposa, como é que é as coisas, como é que são as coisas. Porque a gente vai construindo uma imagem, a gente vai construindo uma identidade, não necessariamente por aquilo que somos, mas por aquilo que apresentamos. Aquilo que dizemos, aquilo que postamos, mas que Deus tem uma opinião, ou teria uma opinião diferente sobre alguém que nos assiste, sobre alguém que nos acompanha, por alguém que nos segue. Deve ser por isso que a nossa geração ela é tão superficial nos relacionamentos, porque nós não queremos caminhar o suficiente com as pessoas para deixar elas verem como de fato somos. Pessoas tão carentes da presença de Deus, tão carentes de relacionamentos saudáveis, profundos, e ainda assim com tanta dificuldade, criando e desenvolvendo tantas barreiras para gerar essa profundidade, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa fragilidade. A gente não pode ser frágil nessa geração, até porque nós fomos criados para vencer, para dar certo. Nós somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Faça mais e melhor, porque você é capaz.
você sabe, você pode, você tem. É tipo, você é o Deus da sua vida. Os cristãos talvez dariam um passo para trás sobre isso, mas é o que nós fazemos todos os dias. Nós dominamos, ocupamos o lugar de Deus, não porque podemos fazer isso, mas porque nos afastamos do eixo. Essa sociedade que diz para nós que podemos tudo, e aí a nossa identidade fica completamente alheia ao nosso chamado, à nossa vocação. Os padrões das pessoas não devem nos influenciar, não devemos valorizar muito o que as pessoas pensam de fato a nosso respeito. O que realmente interessa é o que eu penso sobre mim. É interessante ouvir essas coisas, né? É isso que a sociedade diz para nós, não é? Importa o que eu penso sobre mim. Isso é exatamente o que importa, não importa. O que realmente é interessante é o que eu acho interessante sobre as coisas. Vamos desenvolvendo também essa relação de consumo com aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Isso é sobre mim, isso não é sobre mim. Isso é muito bom porque isso me agrada. Não, isso não me define necessariamente porque é ruim. Então eu não acato esse tipo de coisa sobre mim, porque eu tenho certeza de quem eu sou. A gente sai de um lado e a gente vai para o outro. Eu não tenho de seguir normas dos outros, eu não tenho que seguir os padrões dos outros. Eu faço o meu próprio. O que interessa de fato são os meus valores, aqueles que eu mesmo determino, porque eu posso, porque eu sou capaz. Em suma, a gente diria coisa do tipo: decida quem você quer ser. Decida isso, defina isso, persiga isso. E o que importa é realmente aquilo que você enxerga, e aquilo que você acredita, aquilo que você interessa, aquilo que interessa a você. Foque nisso, vá atrás disso. Ao que parece, a sociedade moderna só conhece um jeito de lidar com a baixa autoestima. Só sabe de um jeito, alimentando o ego. O remédio é a autoestima elevada para curar essa baixa autoestima. Então é a supravalorização, a hipervalorização de si mesmo. Encher o seu ego tanto, para que não te falte motivos para você desanimar quando alguém disser algo completamente ao contrário daquilo que você esperava. Esse é o remédio da sociedade. Dizemos a pessoa nessa situação que ela é extraordinária, que ela deve viver dessa maneira. Incentivamos a pessoa a examinar todas as coisas maravilhosas que ela realizou na vida. Seja otimista, veja isso, seja aquilo, olha as coisas que aconteceram. Aí a gente empresta a Deus também no meio da história. Olha as coisas que Deus fez na sua vida. Pegue isso como marcas para você. Veja como essas coisas, meus irmãos, elas são tão efêmeras, tão frágeis. Pegar coisas que Deus faz não diz sobre exatamente aquilo que Deus diz que você é. Ou, na verdade, ou aquilo que Deus diz sobre quem você é muito maior do que as coisas que nós achamos que Deus dá para nós no meio da história. Aí a gente fica numa busca frenética para que Deus ele dê coisas. Deus me dê coisas para eu me sentir amado, para eu me sentir importante, para eu me sentir interessante. Deus me dá, Deus me dá. E se Deus não dá, poxa, que Deus mau, Deus se esqueceu de mim. Essa semana eu vi uma mãe que perdeu o filho e ela disse que ela não seguiria mais Jesus se o filho morresse. E que aquela era o último contato dela com Jesus. Porque Deus tirou o filho dela. Que Deus perverso, esse que nós seguimos. Que Deus comerciante, que Deus mercenário. Esse Deus que fica fazendo trocas, esse Deus que precisa dar coisas para a gente se sentir, para que a nossa identidade seja uma identidade forte, aparentemente forte. E aí a gente fica nessa luta, a todo tempo,
Não se preocupe com o que os outros pensem. Tenha isso muito claro sobre quem você é. Dizemos que ela precisa estabelecer os seus critérios e viver de acordo com eles, então fazer a própria avaliação de si mesma. Uma reunião de coach, de empresas, boa mensagem para você, recorte de mensagem para você fazer. Vendam muito, porque vocês podem, vocês são capazes. Só falta sair um aleluia. A abordagem de Paulo não poderia ser mais diferente. Para ele, tanto faz ser julgado pelos coríntios, por um tribunal humano. E ele vai mais adiante. Paulo ele diz assim, olha, nem eu mesmo me julgo. Nem eu mesmo. Eu não tenho essa capacidade. Para mim, isso não é a coisa mais importante. Eu não me importo como o que vocês pensam, nem mesmo como eu penso. Não considero a opinião de vocês a meu respeito. Eu nem tenho minha vida por preciosa. Nem mesmo a minha opinião a meu respeito. O fato de Paulo ter a consciência limpa não faz a diferença. E ele diz assim, a minha consciência está limpa, mas isso também não me torna inocente. Veja que não é necessariamente sobre o fato de Paulo ser culpado ou ser inocente, mas é o fato de não ser refém das coisas que ele faz ou das coisas que ele deixa de fazer. A consciência pode estar limpa. Isso não o torna um homem inocente. Na verdade, ele tinha consciência de que ele era um homem culpado. No maior tribunal da história da humanidade, ele era culpado. E o nome do erro dele se chamava pecado. Nesse tribunal, todos nós fomos julgados e declarados culpados. Todos nós alcançados pela graça. Graça, não pela nossa capacidade. Não por esse conjunto de coisas que a gente vai pegando no meio do caminho e que vai criando esse estereótipo perfeccionista nessa sociedade consumista. Então a minha consciência está limpa, meus irmãos. A minha consciência está limpa, igreja de Corinto. Mas eu não seja culpado. Mas eu estou muito tranquilo. E Hitler talvez ele tivesse a consciência limpa, dormisse em paz, tranquilo. Mas isso não significava que ele era inocente. Não significava. O que Paulo responderia a quem lhe mandasse estabelecer padrões morais? Provavelmente responderia que isso não passa de uma armadilha. Me respondam que tipo de vida nós devemos viver. E ele diria, esse tipo de coisa não serve para nada. É uma armadilha, fujam. De como viver a vida, de como levar a vida, não tem a ver com a vida que nos chamou a viver, porque esse conjunto de regras e de coisas tem tudo a ver com o seu potencial, com a sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Elevar a autoestima, vivendo de acordo com os nossos critérios, ou com os critérios alheios, pode parecer a solução, mas é a armadilha, isso não é a resposta. Isso não é suficiente e não pode ser. Amém por isso? Não deve ser a nossa resposta. Eu não consigo viver segundo os critérios dos meus pais, você poderia dizer, e isso me faz sentir péssimo. Eu não consigo viver segundo os critérios da sociedade, e isso me faz me sentir péssimo. Eu não consigo seguir os critérios da igreja, eu não consigo seguir os critérios do trabalho, e isso não faz você necessariamente um incapaz, talvez um rebelde, mas não necessariamente uma pessoa rebelde, mas talvez um tipo de gente que está a todo momento procurando um caminho, um conjunto de coisas para determinar que tipo de pessoa você será, para definir esse tipo de homem e mulher, de pai e mãe que você será. Normalmente a gente faz coisas do tipo, eu quero ser o melhor pai do mundo para minha filha, do mundo da minha filha, eu quero ser. E aí quando a gente falha, Senhor, está tudo na sua mão.
a gente, deu errado, opa, a gente solta de uma vez, né? É como carregar um saco de cimento pesado. Eu sou muito forte, todo mundo vai ver que eu sou forte. E aí você dá 10 passos, solta. Nossa, eu estou sem fazer exercício, gente. Posso levar isso aqui não, gente, estou com problema na coluna. Meu médico não permite fazer isso. Então a gente sai do grande homem forte para o inválido. Essa guerra. Eu consigo, eu posso, eu não posso. Enchendo a vida de critérios para alcançar algum tipo de grau de aprovação. Eu não consigo viver de acordo com eles, com tudo aquilo que as pessoas dizem. E aí aquele sentimento de invalidez, de incapacidade, envolvendo a nossa vida. Eu não sou parecido com tal profissional, eu não sou parecido com tal pastor, eu não sou um estudante exemplo. Eu não sou uma pessoa talentosa, eu não sou um melhor professor, um melhor vendedor, um melhor alguma coisa que você é na vida. Eu não sou essa pessoa. Mal. Eu acho melhor trocar meu microfone. Tá me fazendo me sentir péssimo. Pode desligar lá. Vou nem dormir à noite. Brincadeira de verdade, né? Mas Deus está mexendo com o meu ego, Deus está trabalhando com... Eu não consigo viver de acordo com aquilo que as pessoas esperam de mim. Não consigo ser a mãe que eu esperava ser. E aí a gente acha que isso é a resposta. Essa é a resposta. É ser alguém que alguém diz, ou seguir algum padrão que você mesmo estabeleceu sobre si mesmo. E se sentir uma pessoa completamente mal por causa disso. E Paulo, ele não busca a sua identidade nos cristãos de Corinto, como nós vemos. Ele não busca. Ele não espera que eles lhe deem algum tipo de veredito dizendo quem ele é. Ele não busca neles o sentido da sua identidade. E também ele nem busca em si mesmo. Em si mesmo. Talvez alguém pensasse que Paulo é um doido. Estudar a vida de Paulo, você está completamente fora de si. Meus amigos, por mais que eu faça isso, eu quero dizer a você, meus irmãos de Corinto, eu não busco nem em mim mesmo. Existe um perigo muito grande em correr atrás de uma identidade que não venha de mim, de algo que Deus não me chamou para fazer. Eu estou muito focado naquilo que Deus diz. Eu estou muito focado na missão que Deus me deu. Então eu não fico pensando em tudo isso. Eu não fico definindo essa identidade a partir daquilo que pensam. Agora começaremos a ver Paulo encontrando um outro tipo de vida. Paulo apontando aos irmãos de Corinto um outro tipo de vida, diferente daqueles que eles estão querendo oferecer a ele, diferente da identidade que eles estão oferecendo àquela igreja. Nesse ponto, Paulo, ele sai totalmente da rota comum, e ele avança para um ambiente, para um território que nos é completamente desconhecido. Paulo, ele foi um homem espetacular, ele foi um homem fora do comum, ele era um homem fora da curva, diria, influente, transitava entre judeus, romanos, gentios, ele sabia tudo da tradição, ele tinha amigos influentes, falava idiomas, ia entre cidades, ele tinha iniciativa, expertise, cheio de capacidade. Se não ganhasse dinheiro com uma coisa, ele fazia tenda, ele vendia pamonha, qualquer coisa, ele se virava, eloquente, alguém comunicativo. Falava com gente intelectual, com pensadores, com pessoas simples e humildes, e enviava cartas, exortando o povo, cheio de autoridade, exortava os líderes da igreja, com muita tranquilidade, para manter a paz, a harmonia, e fazer com que todo mundo seguisse juntos no plano de Deus, redentor, de anunciar a boa notícia. Esse era o apóstolo Paulo.
Eu acho difícil discordar daqueles que colocam Paulo entre os 6 maiores líderes e mais influentes da história. Paulo era alguém que fez diferença na história. Paulo mudou o rumo das coisas na igreja do primeiro século, na sociedade, o evangelho transformando, o evangelho expandindo naquele lugar, naquela região. Paulo tinha grande estabilidade, profunda influência, grande confiança, e nada tirava o apóstolo Paulo do foco. Ele seguia adiante e nada o inquietava, nada fazia ele se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E mesmo assim, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Tem um problema muito sério com essa nossa sociedade, que a gente nem fala de pecado porque a gente não se sente pecador. A gente é bom demais para falar de pecado. A gente é bom demais para falar dos nossos erros. A gente, quando fala algum dos nossos erros, das nossas falhas perto de outras pessoas, às vezes a gente nem dorme à noite, de tão mal que a gente fica. O que vão ficar pensando de mim? Que eu sou um marido ruim, que eu sou um pastor ruim, que eu sou alguma coisa muito ruim, que eu não devia ter nascido. Um arrependimento daquele dia ter acontecido. O que aconteceu? O que acontece? Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o pior deles. É isso que esse apóstolo Paulo fala. Aquele monte de coisa que as pessoas dizem sobre ele. Aquele monte de coisa que a gente acabou de dizer sobre o apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte: beleza, gente. Dos pecadores, eu sou o pior. Eu sou o pior. E para mim, só importa uma coisa: anunciar o evangelho. Pregar a boa notícia. É só isso que me importa. Isso foge às nossas categorias. Não estamos acostumados com pessoas confiantes, que têm coragem de dizer: eu sou um pecador miserável. E de dizer: poxa vida, eu faço esse tipo de pecado. Eu faço esse tipo de coisa. Eu estou nesse lugar. De gente que tem a coragem de se relacionar com as pessoas o suficiente para poder dizer isso. De gente que tem a coragem de dizer: eu ainda estou nesse estágio da vida, eu não passei. Eu não passei. Eu preciso de amigos, eu preciso de irmãos, eu preciso de exemplo de gente para eu ser um bom marido em casa. Que eu tenho sérios problemas com a preguiça, com a procrastinação, com o machismo. Tenho sérios problemas para administrar a minha vida, minha casa. Tenho sérios problemas com fidelidade. Tenho dificuldade. Preciso de gente que me ajude. A gente tem uma dificuldade enorme de criar relacionamentos profundos para poder confessar pecados, para poder dizer assim: eu sou o pior dos pecadores, eu faço um monte de coisa boa, de dizer assim: poxa vida, eu sou capaz disso. Tem alguma coisa para fazer? Poxa, eu vou e faço. Eu sei fazer isso. Não, eu resolvo a coisa. Tem que ir para tal lugar? Eu vou para tal lugar. Passa em concurso, emprego não é problema. Se não me dão um emprego, eu crio um emprego, eu abro a empresa. Não deu certo numa faculdade, eu vou e faço outro. Para mim não tem barreira, eu passo. Puxa vida. Faz pessoa excelente, talentosa, e que diga assim: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou muito pecador. E você vê que o apóstolo Paulo não tem relação isso. Não tem nada a ver com o que eu faço. É porque nós estamos muito focados numa vida que nós não fomos convidados a focar tanto nela. A vida que nós somos chamados a viver ordinária no início, no plano original de Deus, é diferente dessa vida que nós ficamos criando, desse universo que transitamos, desse universo que nós nos aprofundamos, desse universo que nós queremos ser reconhecidos, conhecidos, amados, perdoados e aceitos e paparicados. Olha, só importa uma coisa: aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus me chamou. E aí eu faço um monte de coisa, mas olha, não importa. Não importa.
Não conseguimos saber assim porque nós entramos num ambiente de julgar a nós mesmos. E Paulo não faz isso. Como é que a gente podemos aprender com o apóstolo Paulo? Quando ele afirma que admite ser julgado pelos coríntios, fala assim, olha, vocês podem me julgar, não faz diferença. Olha, eu poderia fazer isso sobre mim mesmo, mas olha, não me importa isso. Eu não quero saber exatamente se eu sou culpado ou não. Se tiver que acontecer tudo isso, que seja. Mas eu estou muito tranquilo disso, eu estou muito tranquilo. Ele não fica dizendo, puxa vida, será, rapaz, que é isso? Essa noite, ao invés de dormir, eu vou ficar pensando nessa vida. Eu vou ficar pensando no que você me disse. Será? Será? Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa muito preocupada com o que os outros falam. Deus tem mudado isso em mim. Talvez a idade, as pancadas, e a gente vai vendo que essas coisas não definem a gente mesmo. Eu fiz uma viagem recentemente para um treinamento sobre plantação de igreja, e é gravado, né? E tem um irmão muito querido, e ele foi muito importante para mim, na minha caminhada, em momentos muito específicos assim. E ele estava lá, e de alguma forma, eu me sentia agraciado e orgulhoso pelas coisas e pelo lugar onde Deus tem me colocado e colocado a nossa comunidade de fé. E esse meu irmão, ele falou um negócio que eu falei, cara, não é verdade isso. E aquilo encheu meu coração. Sabe quando alguém fala uma coisa para você que vem um calor da boca do estômago para cima? Que aí você articula uma série de coisas que você gostaria de falar e você pensa bem para isso ser bem certeiro, para você falar tudo o que você quer. E aí eu falei, peraí, Deus, eu saí dali, eu fui no banheiro, coloquei minha cabeça no lugar, rendi essas coisas ao Senhor e estou confessando aqui para vocês. Mas a nossa identidade não pode se resumir a isso. Nem as pessoas mais importantes, nem as menos importantes. Eu falei, Senhor, o que é que o Senhor pensa? E talvez a palavra de Deus sobre você seja o seguinte: você é orgulhoso. Você está ocupando um lugar que eu nem queria que você tivesse. Nem era para você estar aí. Nem era para você falar isso. Nem era para você ter feito isso. Aí Deus fala coisas, e aí é Deus que está fazendo isso em você. E não necessariamente as pessoas. O que é que Deus está falando com você? E eu quero dizer algo. Não necessariamente esse julgamento que você faz de si mesmo é exatamente aquilo que Deus pensa sobre você. Porque não são os seus pecados exatamente que formam a sua identidade. Que tipo de gente seremos se o pecado é a única coisa que forma a nossa identidade? Tem uma coisa que sabemos sobre nós: fomos declarados culpados, fomos alcançados pela graça. Os seus pecados e a sua identidade não estão necessariamente ligados um ao outro. Paulo se recusa a entrar nesse jogo. Ao enxergar um pecado, o apóstolo Paulo não permite que isso destrua a sua identidade. Ele não faz essa conexão. Às vezes você está envolvido numa missão, num projeto, num sonho, desenvolvendo alguma coisa, e alguém diz algo para você, que é como se fosse num filme, e alguém cortasse a ponte, e aí você fica desestabilizado, sem como atravessar, ferido porque caiu, e a única saída que você tem, que você enxerga, é voltar, é desistir. Da mesma forma, diante de um bom desempenho, o apóstolo Paulo também não fica dizendo, como eu sou bom, poxa vida, cara. E aqueles líderes em Jerusalém lá não têm ideia de como eu sou bom, do como eles estão perdendo. E aí ele escreve um e-mail para a igreja de Jerusalém, gente, olha como eu sou bom.
Olha o que Deus está fazendo comigo aqui. Ei, gente do céu, ore por mim, porque o diabo está furioso. Porque eu sou bom demais. A gente não vê o apóstolo Paulo fazendo esse tipo de coisa, de afirmação. Não poderíamos ser mais diferentes do que Paulo. Não poderíamos nos ver de outra forma que não seja alguém que é o pior dos pecadores. Me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas da qual o apóstolo Paulo afirma ter o coração cheio. Por quê? Por quê? Porque assim, aí eu vou ficar julgando a mim mesmo também. Olha o tipo de coisa que eu tenho na minha vida. Aí você diz assim, olha, eu não posso fazer isso. Eu tenho irmãos que chegam em mim e dizem assim, pastor, eu vou dar uma pausa na minha vida agora. Eu vou dar uma pausa na igreja, porque eu preciso resolver um negócio na minha vida. Se você é esse irmão, você estava pensando em conversar comigo essa semana sobre isso? Fala com Jesus. Olha, meus irmãos, a caminhada é assim mesmo. Você é assim mesmo. Você achou que você era melhor do que isso? Nós não somos melhor do que isso. Às vezes a gente é pior do que a gente achava ou admite que é. Essa consciência elevada que nós temos de nós mesmos. Ou nós fazemos na nossa força, ou nós fazemos na do Senhor. Nós fazemos no Senhor porque confiamos nele. Nós somos santos porque fomos santificados, e não porque somos bons, capazes. É porque Ele fez isso, é porque Ele nos alcançou, e não porque a gente é capaz e bom. Amém? Por isso. E essa coisa, ou uma consciência elevada de quem somos, ou uma consciência muito ruim de quem somos, e aí trava a nossa vida. Trava os nossos relacionamentos, trava a missão que Deus tem para realizar através da sua vida. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, para você, que você tem que viver essa vida cheia de pecado oculto que você tem, fazendo de conta que eles não existem. Ele só está dizendo assim, olha, pare de definir a sua vida, ou por essa vida mentirosa que você está levando, ou ocultando, ou por essa outra vida que você está criando. Pare de fazer isso. Você pode confessar os seus pecados e ficar muito tranquilo. Porque tem uma coisa diferente que eu quero fazer através de você. É algo impressionante. Nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus está fazendo em nós. Paulo alcançou um patamar em que não pensa mais em si mesmo. E quando ele faz algo de certo ou algo errado, não mais se relaciona ao fato de si mesmo, de quem ele é. E se algum irmão puder ir lá em cima e conversar com o pessoal que está desmontando lá o prédio, porque aí a gente consegue focar na mensagem. Eu tenho déficit de atenção, meus irmãos, mas Deus está fazendo alguma coisa na minha vida desde que eu nasci. Não que eu tenha chegado lá. A gente precisa de uma outra visão sobre o eu. Uma outra visão. E essa visão não é a sua visão sobre si mesmo. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis faz uma mensagem, faz uma observação brilhante sobre humildade, segundo o Evangelho. Sobre como tem essa relação com orgulho. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, Lewis afirma, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes, que vivem dizendo isso, uma pessoa obcecada por si mesmo. Você já viu alguém dizendo assim, poxa, eu sou uma pessoa humilde. Inclusive eu estou escrevendo um livro, Humildade, como cheguei lá. Já viu isso? É muito legal conversar com gente que diz que é humilde. Eu sou muito bom nisso, em ser humilde. Não eu,
essa coisa nossa de ficar, poxa, depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Já viu numa conversa que a pessoa só fala de si mesma, das coisas que ela faz? É uma boa maneira da gente identificar o nosso orgulho, a nossa arrogância. É interessante isso. Poxa, eu tenho tanta coisa para falar, pô, você fez isso, cara, você não vê o que eu faço também. E entra numa via e não volta mais. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. É pensar menos das coisas que estão acontecendo com a minha vida. É porque o contrário de humildade é alguém que pensa que o mundo, o universo, ele está acontecendo em volta da vida dela. E aí é o seguinte, se ela não está bem, é porque o universo está fazendo alguma coisa com ela. Tem algum problema com o universo, que está conspirando contra ela. E que Deus, se existe um Deus, Deus ele está culpando ela por alguma coisa que ela fez. E que se ela tem uma boa consciência sobre Deus, o inferno está furioso com ela. É sério isso, irmãos. O universo gira em torno disso. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim mesmo. Mata a necessidade de pensar em mim. Eu não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Sempre procurando uma relação, uma ponte entre alguma coisa e eu, entre alguém e eu. Essa humildade dá fim a pensamentos do tipo, eu estou nessa sala com essas pessoas, e isso faz com que eu seja visto por elas. As pessoas estão me enxergando aqui. Estar aqui me faz bem. Não tem isso. A gente vai tirando essa necessidade. A gente vai perdendo isso quando é o Evangelho que está fazendo isso em nós. Então não é necessariamente sobre com quem é que eu estou. Eu estou com uma pessoa muito importante, que eu acho que é muito importante, dizem que ela é muito importante. Eu estou com alguém que alguém diz que ela é insignificante. Eu estou comendo camarão. Ou eu estou comendo, sei lá, gente, uma comida barata, ovo. É que camarão, de onde eu vim, gente, é caro. Há 5 anos atrás era R$70 o quilo do camarão. Hoje em dia, você tem que vender um carro e financiar em 3 vezes o quilo do camarão. Mas assim, não importa. Eu estou comendo o quê e onde eu estou. Glória a Deus. E essas coisas não me definem. Parece uma coisa tão ordinária, tão simples na vida, mas que faz grande diferença. A pessoa que se esquece de si mesma age de modo totalmente diferente. Age de modo totalmente diferente. Eu gostaria de convidar vocês a refletir comigo e quem sabe praticar essa semana. Alegre-se com coisas que não giram em torno de você. Alegre-se com coisas que não giram em torno de você. Nós estamos perdendo a alegria de celebrar as coisas que acontecem com os nossos amigos, com as pessoas. A gente perde. Por isso essa polarização, meus amigos. Porque se o inimigo casou, se o inimigo aconteceu alguma coisa legal na vida dele, ele não merece isso. A gente não consegue celebrar, porque inclusive a gente colocou as pessoas de um lado e nos colocamos do outro. Perdemos. A gente não consegue se alegrar. E não necessariamente o inimigo é alguém distante. Às vezes nós somos inimigos das ideias das pessoas que somos amigos. Nós somos inimigos daquilo que está acontecendo na vida de alguém. A solução para a sua baixa autoestima tem sido defensiva, o orgulho ou o Evangelho? Essa baixa autoestima que te coloca numa condição é o seguinte: é comigo que você está falando isso? É para mim isso? É para
para mim, a pessoa se protege, se defende dos outros, porque acha que as coisas é tudo com ela. É o orgulho, porque eu não vou deixar mais ninguém pisar em mim. Aí eu fico altivo, fico arrogante, me coloco numa posição, porque assim, eu não vou ser envergonhado por ninguém, não vou ser pisado por ninguém, não vou me sentir menor do que ninguém. Você é uma pessoa realizada a ponto de não se importar com a opinião dos outros, mas você se importa bastante com a sua opinião sobre si, ao ponto de não sobrar espaço para ouvir o que Cristo diz sobre você? Não se importa com as opiniões dos outros. Está muito preocupado com aquilo que você fica tentando construir sobre si. E não pergunta para Deus o que é que Ele diz sobre você, o que as Escrituras diz sobre você. A pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. E contra isso, meus irmãos, ou a favor disso, meus amigos, não é comigo e com você. É se render à mensagem de Cristo dia a dia. E Ele vai produzir isso em nós. E essa pessoa que vive a humildade do Evangelho, talvez nunca tenha consciência disso. Apenas porque pessoas estão sendo abençoadas por aquilo que está acontecendo em nós. Quero convidar você a ficar em pé e orar comigo. Render os nossos corações a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Te damos graças, Pai, porque fomos alcançados pelo Senhor. E isso não tem nada a ver com a nossa capacidade, não tem nada a ver com os lugares que entramos, dos lugares que saímos, do nosso esforço. Não é mérito, não é as pessoas que nos relacionamos. E não é, Pai, aquilo que as pessoas dizem sobre nós, ou coisas muito boas ou coisas ruins. Nós queremos, Pai, saber o que o Senhor pensa. Saber o que o Senhor pensa. E hoje, Pai, dia de lembrar da cruz, dia de participar da mesa, do suco, do pão, do corpo e do sangue de Cristo. E esse lugar, Pai, essa memória, nos lembra exatamente quem somos, pecadores. Lembrando que a recompensa do pecado, o salário disso é morte. É uma vida terrena sem propósito, com uma imagem completamente desfocada de nós mesmos, porque não enxergamos mais o Senhor em nós. Mas o presente, Pai, que nós temos do Senhor é a vida eterna através de Jesus. O presente que recebemos de Deus, alcançado por Cristo, por esse Deus que emerge na história, na escuridão, nas trevas, e traz luz ao mundo, traz esperança a nós. Glória a Deus, Pai, pela vida que nós temos no Senhor. Celebramos isso, Pai, hoje, e te damos graças, Senhor, por isso. Meus irmãos, eu convido